Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, doutor Motinho. Tudo bem? Joia? Tudo. Levei um pouquinho para entrar porque a questão da senha e entrando na sala que estava complicado. Sim. Tudo bom, Thaís? Bom dia, doutor Motim. Bom dia. Vou ver se eu consigo abrir a minha tela. Nós recém estamos começando. Nós estamos com 10:02, né? Então, vou esperar um pouquinho, uns 5 minutos, para o pessoal ir entrando, tá? Enquanto isso, eu sirvo um cafezinho para mim. Uma Hoje eu não estou boa. na minha cozinha oficial, estou na cozinha da casa. Tá certo. Não é a cozinha oficial. Vou Ontem fazer a na mesma live era a coisa cozinha também. da... Vou buscar um Anteontem na live cafezinho. era a minha cozinha. Buscar um cafezinho também. É, deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo compartilhar a tela. Está aqui. Estão vendo a tela? Sim, Tá, ótimo, então. Ver se eu consigo reduzir aqui. Perfeito. Esperar mais um pouquinho. Daqui a um minutinho eu começo. Hoje é um dia especial para nós aqui, para mim e para a Miriam, porque hoje nós vamos pegar uma cachorrinha que nós adotamos, a Chica. que amor! A Chica ela é especial, é uma sobrevivente da enchente. Ah, que bacana, doutor Motinho. Vai ser bem legal. Deixa eu ver se eu Nos mostra depois. consigo mexer nessa barra aqui. Deu. Não sei se o meu som tá bom para vocês. Tá Tá bem? ótimo. Tá bom, sim. Tá, tá ótimo então. Deu. Bom, acho que já dá para começar. Já tem algumas pessoas dentro da apresentação, dentro da reunião, e nós vamos dar seguimento a. Eu nem sei qual é o número da reunião que nós vamos fazer hoje, mas a gente faz isso desde meados de abril de 2000. Então, são 24 anos de reuniões, com raríssimas exceções em que não houve. Primeiro eram presenciais, e agora as reuniões são virtuais, são pelo Zoom. Isso vai ao fim, vai se tornar uma gravação. Deixa eu ver se está gravando aqui. Eu não ouvi a voz de quem falou.
Aqui mudou o layout do Zoom, aqui eu não estou... Bom dia, doutor Motinho, eu estou aqui. Bom dia, bom dia. Estava gravando, a gravação está ocorrendo. Então, bom dia a todas, todos. É muito prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E essa reunião visa fazer uma demonstração, pegar pontos importantes do que a cirurgia faz, de como a pessoa deve funcionar com uma cirurgia desse tipo, com uma ferramenta desse tipo dentro de si. E a gente costuma apelidar essa reunião como manual do uso da cirurgia para o paciente. Então, todos, se não conseguem assistir elas online, como vocês estão assistindo hoje, o interessante e o muito bom é vocês depois assistirem as gravações que ficam no nosso site, no item reuniões. Tem dezenas de reuniões lá, de várias pessoas do nosso grupo. A gente vai mudando, né, o apresentador. O tema é parecido, não é exatamente igual. E nessa reunião eu tenho o prazer de anunciar que nós fomos certificados por Centro de Excelência, com o Surgical Review Corporation, agora 2 semanas atrás, a 4ª vez. Então, nós temos 4 certificações de Centro de Excelência por essa empresa, Surgical Review Corporation, e mais 2 dessa aqui, que é a Quimental, a certificação canadense. O Surgical Review é uma certificação americana. E me perguntaram ontem por que a gente fazia isso, né? Por que a gente fazia certificações. E aí é uma entrevista que eu dei ontem, que vai depois rodar nas mídias do hospital, para o marketing do hospital, e a minha resposta não foi única, porque, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente obtém. Em primeiro lugar, quando eles vêm aqui verificar, e eles vêm dos Estados Unidos aqui, passam o dia conosco, verificando todos os nossos processos, e verificando o que a gente faz, e verificando os nossos resultados a partir do banco de dados que eles escolhem, né? Eles escolhem os pacientes para verificar, e nós damos os dados de todos os pacientes. E nós tivemos a grata verificação de que no último ano, que eles verificam sempre o último ano, nós não tivemos nenhuma complicação séria, então não teve nenhuma fístula, nenhuma mortalidade, não tive nada. E aí a certificadora disse, bom, então nós vamos melhorar isso, doutor Motinho. E aí eu disse para ela, nessa reunião geral, que a gente acontece no início e depois no fim da certificação, disse para ela, como é que nós podemos melhorar o 0, né? E ela riu, e ela disse, não, mas é o meu trabalho dizer isso para vocês. Mas realmente as sugestões que cada vez que eles vêm, e são 4 vezes que vieram esses americanos, né, eles dão sugestões de implemento de mudanças e até melhorias realmente. E eles verificam o quê? Se a gente tem um ambiente acolhedor à pessoa portadora de obesidade, se a gente tem um ambiente seguro, e isso que nós fazemos é bem verificado e tem rotinas de trabalho baseadas em boas práticas de atendimento à pessoa portadora de obesidade, desde a portaria até o fim. E obviamente, eventualmente tem um desvio, e a gente está atento a isso, tanto é que quando surge esse desvio vai diretamente para a ouvidoria do hospital, a ouvidoria vai diretamente para a direção, e depois a gente tem reuniões administrativas com a direção para verificar as eventuais falhas que aconteceram, e aquilo é corrigido. Então, é um ciclo de verificação, correção, melhoria, e assim vai. E o grande efeito disso é que nós podemos dizer para os pacientes que nós temos um ambiente acolhedor e seguro para tratamento da obesidade de modo geral e tratamento cirúrgico especificamente. Obesidade, doenças metabólicas, enfim, doenças associadas. Então, isso é exatamente o que nós somos. Nós somos um grupo voltado especificamente para esse tratamento, independente das especialidades de cada um do grupo, que também nós exercemos as nossas especialidades. Bom, enfim, eu sou esse aqui, né? Ele está arrumadinho, com o avental e tal, mas, na verdade, eu agora não estou de avental, né? Porque eu não estou em ambiente de trabalho lá na clínica. Esses aqui são os nossos, a nossa e os nossos cirurgiões.
O ano que vem nós vamos ter, nessa categoria aqui de cursista em cirurgia bariátrica, uma moça, que é a Brenda Lima, que já está combinado que ela vai fazer o curso ano que vem. E esse ano tem o Pedro Henrique, que quando ele terminar, se ele quiser ficar conosco, vai ficar. E aí entra a Brenda. Então, temos hoje 6 cirurgiões, 5 especialistas e um em final de especialização. E o ano que vem vão ter mais uma, e assim vai. E aí talvez tenhamos 2 cirurgiões no grupo. Tá? Aqui é a foto mais ampla do grupo. Está faltando gente aqui, mas são bastante pessoas. São muitas pessoas, que todas elas voltadas a, especificamente, além de suas especialidades, tratarem, cuidarem e acolherem pacientes obesos. E aqui está a lista. Né? E atenção, isso aí é importante, que as perguntas de caráter administrativo devem ser endereçadas para esses números, mas o grande número que nós temos é esse WhatsApp aqui. Todas as comunicações se concentram por mensagem nos WhatsApp, como no meu caso eu só tendo por mensagem também no meu WhatsApp. E esse projeto nasceu em 99, com todo um perfil de proposta, missão, visão, enfim. Nós, ao longo desses anos todos, desde 2000, que ele realmente iniciou na prática, foram feitas as primeiras cirurgias, em 17 de março de 2000, e isso nos põe para o ano que vem com bodas de prata, né? Nós vamos fazer 25 anos no ano que vem, e com mais de 6.000 pessoas cuidadas, enfim, operadas e tratadas, que aí vai um número muito maior, porque aí tem os tratamentos clínicos com balão, etc., balão intragástrico, que aí são os tratamentos que nós fazemos também. Bom, as metas foram tratadas e, por favor, quem está com o microfone aberto, por favor, feche, a não ser que queira fazer algum comentário, aí eu paro e a gente discute o comentário, que todos podem me interromper a hora que quiserem, que a gente conversa. Tá? Então, isto é o que nós fomos até hoje e que nós nos propomos para um futuro. Nós ensinamos, então, através de todas as nossas ações, através das nossas mídias, que hoje são muito fortes. Nós temos uma live por mês que reúne especialistas, além da nossa reunião geral, a live desse mês foi quinta-feira passada, que foi comigo, com as 3 nutricionistas, a Paula, a Raquel e a Bruna, e falamos sobre vários temas. A próxima live agora vai reunir a Raquel com mais um grupo da área psicológica, e assim vai. Todas as lives são diferentes e ficam guardadas lá no nosso Instagram. E então, nós ensinamos, o que nós fazemos de verdade? Todo esse esforço é voltado para tentar ensinar a pessoa uma nova forma de viver, melhor e de forma mais saudável, para as pessoas portadoras de obesidade. Enfim, é isso que nós, no resumo, fazemos. O que nós temos? Né? Nós temos uma série de coisas, está aí. Uma das coisas que a gente tem nessa reunião, que vocês têm a oportunidade de tendo a ciência na apresentação de coisas, pode perguntar, pode tirar dúvidas. Isso depois, a gente, se não for por aqui, entra pelas nossas mídias e pelo nosso WhatsApp. A equipe clínica de sobrevida permanente, que, na verdade, qualquer pessoa que tenha algum contratempo ou entra em contato direto com os nossos WhatsApp, ou vai direto na emergência do Hospital São Lucas da PUC, que é uma emergência qualificada e certificada para atendimento de pessoas portadoras de obesidade e pessoas operadas. E vai passar por um processo de triagem. Se houver alguma coisa que necessite a nossa presença aí, o pessoal da emergência já está bem, tem um rito, né? Tem uma rotina de atendimento, chama a nossa equipe vai lá, verifica o que tem, e se for o caso, resolve o que precisa ou encaminha a solução. Recentemente, agora, essa semana ainda, nós tivemos uma moça que teve um trancamento, na verdade, ela teve um entalamento, né? Ou a gente chama tecnicamente de um bezoar, que trancou, né, na passagem do estômago para o intestino, e isso foi com coco. Esse coco, a polpinha branca do coco, né? Ela é uma pessoa especializada em coisas de comida, ela é uma chefe,
né? E na questão de provar o coco que ela estava usando para um doce, ela estava fazendo isso, né? Essa moça, é uma moça que está há 5 anos operada, estava muito bem, obrigado, não tinha acontecido nada até então. Ela se esqueceu e comeu, foi comendo coco, comeu quase todo o coco, só que não mastigou direito e tal. O que aconteceu? Trancou tudo. O que aconteceu? Nós fomos lá com a endoscopia, a doutora Graciela, que é uma das nossas endoscopistas, gastroenterologista, foi lá, tirou o coco, estava trancado. Isso foi uma coisa inédita, não tinha acontecido com coco ainda, já aconteceu com milho verde, aconteceu com laranja, bagaço de laranja, bergamota, coraçãozinho, picanha, de tudo. Então, isso é uma coisa que nós estamos prontos para resolver. Tanto é que ela foi lá, foi para a emergência, o doutor Pedro, que é o nosso especialista, levou ela para lá, foi chamada a gastroenterologia, veio a doutora Graciela, que é da nossa equipe, e resolveu. Não foi nada de grave, mas é muito incômodo, é muito desagradável. Bom, os telefones clínico e cirúrgico 24, a nossa assistência pelo WhatsApp, e instrumentos de mídia, que são esses o nosso grande forte de comunicação e de também passar as notícias novas e as coisas que se tem enfim, para compartilhar com os pacientes. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa barra aqui. Deixa eu ver. Não estou conseguindo tirar isso aí. Acho que eu não sei fazer mesmo. Mas, enfim, vamos seguir. Bom, os objetivos dessa reunião, como eu já anunciei antes, os objetivos são bem definidos: informar, esclarecer, né? Aproximar e compartilhar informação entre os pacientes e a equipe multiprofissional, que nós temos agora nessa reunião alguns componentes da nossa equipe, a doutora Thaís, a psicóloga a Alessandra, a doutora Thaís é uma das nossas endocrinologistas, enfim, tem o pessoal da nutrição também, e, no fim e ao todo, nós temos um grande objetivo de revisar os fundamentos do sucesso do tratamento e ensinar as pessoas a como proceder, tendo essa ferramenta dentro de si. Começando com, vamos abordar a questão do que são as causas da obesidade, né? Para as pessoas entenderem melhor. Então, tem coisas modernas como flora intestinal, metabolismo da gordura intestinal, sedentarismo, alterações psicológicas, doenças endocrinológicas, cultura, hábitos. Agora nós temos a questão da nutrigenômica e nutrigenética, que nós estamos avançando nisso. Nós temos pessoal da nossa equipe que está se especializando nessas questões, e isso, então, são as causas. Mas, simplificando, combinando essas situações todas com o que se sabe, eu estou meio atrapalhado nesse negócio do computador aqui, desculpe. Bom, simplificando, de tudo aí que a gente tem à vista como fatores causais. Se formos pensar só em peso, nós vamos pensar em calorias que entram e calorias que saem. Claro que isso é muito mais complexo, como foi posto no slide anterior. Mas calorias que entram e calorias que saem do corpo são o grande fator de controle. E aí, ontem ainda eu estava falando sobre comida e sobre cozinhar e sobre o que estava fazendo e tal, porque durante a live eu estava na minha cozinha cozinhando uma galinha com arroz, e aí perguntaram: mas o senhor come isso tudo aí? Não, eu não como isso tudo, eu como... Eu e a minha esposa dividimos 300 gramas de frango totalmente com todas as gorduras retiradas e mais 100 gramas de arroz. E no todo são 400 gramas e nós comemos, entre os dois, comemos 600 calorias, né? Divididas, aqueles 600 calorias divididos por 2, vai dar 300 calorias para cada um. Então, eu sei o que eu estou cozinhando, eu sei a quantidade, eu sei quantas calorias tem cada coisa, quantas gramas de proteína. Por exemplo, as gramas de proteína eram 75 gramas de proteína nesse prato, e é uma panelinha bem pequenininha. Então, se come coisas boas, se come coisas que implicam em ter algum pouquinho de gordura lá dentro para fazer os desfritos, e tem o carboidrato, que é do arroz, mas assim, quantidades muito pequenas, respeitando o que cada um de nós queima de calorias por dia. Eu queimo 1.500, a minha mulher, a doutora Miriam,
queima 1.250. Então, a gente comeu o que a gente pode comer, mas não deixou de comer uma comida boa, feita. Nós fizemos a comida, que é muito importante para saber o que está pondo dentro do corpo. Eu sei a comida que eu fiz, eu sei as quantidades que tem ali dentro, tanto de calorias quanto de carboidratos, enfim, e tanto de proteína que tem nesse prato. Então, esse é um dos grandes segredos de controle de peso. Bom, e o que que... Doutor Motim, posso só te interromper um pouquinho? Claro. Acho que ficou travado no slide objetivos da reunião. Ah, é? Para Uhum. mim não está travado. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir. Como é que está aparecendo agora? Para mim está aparecendo objetivos da reunião. Só? Uhum. E não passou para causas? Não. Ué? Se mais alguém tiver diferente, pode ser que seja só o meu, mas me parece que travou no objetivos da reunião. Então, quem sabe eu fecho a tela e abro de novo. Acho que sim. Que é o que a gente faz. Eu vou fechar aqui. Então, meu compartilhamento, tá? Estamos todos aparecendo aí de novo. Agora eu vou compartilhar de novo. Vamos lá. Compartilhar. Abrir a tela. E agora? Está no slide objetivos da reunião. Mudou alguma coisa? Agora sim. Tá, agora apareceu causas, né? Certinho. Certo, né? Então tá. Bom, eu falei tudo isso, então não vou falar de novo. E aí são as causas da obesidade, como eu já disse, e um dos grandes fatores é isso, é o balanço calórico, que objetivamente é uma conta, é uma matemática. Eu falei sobre a comida exatamente para exemplificar que essa matemática a gente exerce, a gente faz, a gente cuida da comida que come e sabe o que está comendo. Isso é um grande fator, né? E assim, o conceito de obesidade grave, né? Obesidade é uma doença crônica decorrente do alto acúmulo de gordura corporal, podendo causar riscos à saúde do indivíduo. Qualquer excesso de peso é obesidade? Não. Quando a gente vê o que é peso e o que é obesidade, a gente tem que ver dentro do peso de uma pessoa o que tem de gordura. E aí nós entramos com os fatores, com as mensurações que nós temos disponíveis, desde a fita métrica, muito simplinha, para medir a circunferência do abdômen da pessoa, até a definição por bioimpedanciômetro, que é o percentual de gordura. E isso sim, né, se eu tenho um peso grande de uma pessoa, né, mas eu tenho um homem, por exemplo, com 15% de gordura no corpo, ele pode ter 50 quilos de músculo, ele vai ser pesado. Chega a ser um obeso mórbido, até em algumas circunstâncias. Tá? Como eu vou dar um exemplo a seguir. Mas ele não é um obeso, ele sim, é uma pessoa pesada. Então, obesidade em si, peso não é realmente obesidade. O que é obesidade mesmo é a quantidade de gordura que tem no corpo, que é aí o conceito moderno de obesidade. Enfim, e o que causa obesidade? Isso é um slide que me acompanha há muito tempo já, e eu venho sempre enriquecendo ele com novas situações que vão surgindo. Eu chamo que isso é o slide mais louco que tem, porque tem uma quantidade enorme de doenças e alterações físicas e soluções e propostas, mas isso aí é um conjunto da obra, né? Isso é o que causa, é o problema da obesidade, o que a obesidade causa e quais são as interações que nós temos de várias formas. Aqui não está ainda a nova a menina dos olhos do controle do peso, que é nutrigenômica e nutrigenética. Eu não acrescentei nesse slide. Mas isso aí é realmente o que nós estamos expostos ao sermos portadores de obesidade. Então, aí nós estamos vendo obesidade doença. E é muito importante entender isso, porque, por vezes, a gente tem obesidade, a gente tem excesso de gordura, e não é tão grande, às vezes, mas a gente vai lá, a pessoa diabética, hipertensa e dislipidemia. E, por vezes, nós temos um grande excesso de peso, como eu tive uma paciente ontem, que eu fiz a última consulta antes da cirurgia, que ela tem IMC de obesidade grau 3, obesidade grave ou mórbida, né? Mas, na verdade, ela tem só gordurinha
em tese, uma gordura a mais no fígado. E não tem nenhuma doença a mais do que isso. Claro que a gente vai examinar esse fígado e pode ver que existe uma situação grave de gordura no fígado lá dentro. Quando a gente faz uma biópsia com uma agulhinha lá para tirar um fragmento e fazer o exame que vai realmente dizer o que é essa gordura no fígado. Mas, de qualquer forma, a única coisa que aparece, além do peso, e além do percentual alto de gordura, ela tem um percentual bem alto, né? Tem 50% de gordura no corpo, mas ela tem só a gordura no fígado, que é uma coisa que acompanha praticamente todas as pessoas que têm excesso de gordura. Então, é pouca doença, né? Mas o MC é muito alto. E outras pessoas com MCs mais baixos, hoje se considera muito isso, que é quando o MC é mais baixo, mas tem comorbidades metabólicas, que teria clinicamente uma indicação de fazer uma cirurgia, desde que hajam os outros fatores, que é tempo de duração, tentativas, enfim, fracassadas que não chegaram a ter controle de peso. Então, dessa forma, nós temos mais fatores para indicar, obviamente. Então, isso aqui é uma pirâmide de qualificação de que o MC diz. O MC diz peso, o MC não diz isso aqui, que é a gordura visceral. Doutor Mutim, desculpa, mas travou de novo. Não Acabou de chegou na novo? pirâmide. Mas tem Tá várias. travando mesmo, viu, doutor Matinho? Hã? Tá travando. Mas como é que faz? É, Mas qualquer coisa não tem problema também, a gente, Não, né? não, mas é que isso não é comum, né? Eu estou de novo compartilhando, vamos lá. Vamos ver de novo. Vamos ver. Apareceu agora? Como é que apareceu? Tá travado. Está tá travado? travado. Uhum. Tá, então eu vou interromper o compartilhamento. Interrompi. Vou começar de novo. Tá. E agora? Destravou, mas não tá na pirâmide ainda. Tá, mas é que eu botei para trás. Tá, Deu. agora sim. Ok. Então, são as diversas classificações, e nós, aqui nesse setor, que é desde o sobrepeso até a obesidade grau 13 e a superobesidade, é nesse setor que estão as maioria das doenças. E é esse setor que nós entendemos que o tratamento deve ser implementado, desde o tratamento clínico, com medicamentos hoje muito modernos, como os análogos do GLP-1 e outros que vêm vindo por aí. Então, essa questão, o tratamento é focado nesse perfil de gente que é portadora desde sobrepeso até obesidade grau super, e que é gravíssima. Aqui são as nossas máquinas de medir como a gente mede a pessoa. Na verdade, a gente não pesa, a gente mede. A gente, além de pesar, a gente vê percentual de gordura, quantidade de músculo, taxa metabólica basal, índice de gordura visceral, enfim. Isso aí são todas as máquinas. Essa aqui do fundo eu já vendi, ela foi a primeira que nós tivemos lá em 2007. Essa aqui está funcionando agora e essa aqui está em reforma no Rio de Janeiro. Mas todas elas têm o poder de medir essas coisas que nós estamos falando. Então, o que a gente vê? A gente vê essas questões, né? A gente vê uma pessoa, por exemplo, queimando 1.100 calorias, 1.200 calorias. Aí, quando nos métodos antigos de propostas alimentares, essas pessoas eram submetidas a propostas alimentares que chegavam a 2.000 calorias, que é como se pensava antigamente. E não pode, né? Essa alimentação, essa proposta alimentar tem que estar focada nas calorias que o indivíduo gasta, e daí a gente faz uma proposta alimentar. E o percentual de gordura, que é o que define realmente o quanto de obesidade a pessoa tem. Então, quando nós pensamos em classificação, que nós já vimos alguma coisa, nós vamos ver que nós estamos falando de dois padrões de pessoas. As pessoas com metabolismo teoricamente de magro e as pessoas com metabolismo teoricamente obesogênico. Isso não é verdade, na verdade. Nós estamos tendo uma visão muito macroscópica da coisa, né? E essa questão de queimar calorias, mais ou menos calorias, isso em si não é doença. Isso não tem cura, mas também não é doença. Isso é um padrão genético. Agora, a pessoa que queima 1.200 calorias e come diariamente 1.800, aí ela vai estar assim aumentando a reserva de gordura, que é a energia que ela está comendo, e se torna uma pessoa portadora de obesidade. Aí nós temos doença. Então, ter metabolismo baixo, eu, por exemplo, tenho metabolismo baixo e não estou obeso. A minha mulher também não. E muitos
Muitos de nós têm metabolismo muito baixo no grupo e não são portadores de obesidade. Por quê? Porque vai portar a obesidade a partir do desbalanço energético da alimentação. E não é a situação de queima genética mais baixa que determina por si isso, e sim o que a pessoa come. E comendo mais do que gasta, ela vai guardar. E aí entra a questão essa do balanço. Desculpe, mas eu vou ter que aceitar. Alô? Oi? Sim. Oi? Quê? Eu estou apresentando a reunião, Bia. É. A Mi está lá em cima, não sei. Está dormindo. É urgente? É urgente? Mais ou menos, é uma pessoa que precisa de um atestado para embarcar. Ah, não, eu não vou poder fazer agora, tá? Volto para a reunião, obrigada. Tá, ok, obrigado, tchau. Desculpa a minha cunhada com uma urgência burocrática aí, que quando eu vi que ela eu tive que atender, porque ela só liga quando tem problema. Então, bom, então, essas questões de ser portador de uma taxa metabólica baixa não quer dizer que tem que ser portador de obesidade. E sim, a pessoa queimando menos calorias, comendo mais do que gasta, ela vai terminar acumulando e sendo uma pessoa obesa. Seguindo, então, o que é o tal metabolismo? Onde é que se situam? Que faixa as pessoas se situam consideradas, então, metabolismo de magro? E a gente diz de magro porque queima muitas calorias. Se a pessoa queimar 2.000 calorias e comer 2.500, ela vai portar obesidade. Ou queimar 2.500 e comer 3.000. Então, o desbalanço que é o grande fator de a pessoa acumular gordura. E não o fato de queimar poucas calorias. E os que queimam menos calorias, como está definido, são outra faixa, que é desses de 1.100 a 1.900. Bom, tendo essa noção básica do processo em si, e das coisas que são causas, das coisas que, como é que se desenvolve a obesidade, enfim, então vamos ver como é que nós trabalhamos em si. A gente trabalha dentro de uma proposta específica, né? Uma proposta bem organizada, e essa proposta específica e bem organizada, ela cria um fluxograma, ou um algoritmo, como quiser. Triagem, avaliação, a reunião clínica, que na verdade é uma folha preenchida por várias pessoas, por as pessoas que avaliaram independentemente o indivíduo, e ali dão os seus pareceres e botam as coisas que viram, as situações que foram identificadas, para a gente, no fim, ter essa situação definida, e a pessoa aí está definida com o seu perfil de saúde, o seu perfil genético, o seu perfil, muitas vezes, quando se faz avaliação genética, e hoje nós já estamos fazendo avaliação baseada em nutrigenômica e nutrigenética, e também está ali a sua taxa metabólica, também está ali o seu percentual de gordura. Então, a gente define um perfil de pessoa, e esse perfil já avaliado, e com as pessoas, inclusive com a sua, já interagindo conosco, interagindo com essas reuniões, tendo noção exata do que vai acontecer e do que é que se faz e do que a pessoa tem que fazer para seguir adiante nesse projeto de emagrecimento e manutenção de peso baixo, a pessoa pode ir adiante, a gente chega ao fim dessa tarefa, que é a fase de avaliação e preparo do indivíduo. Então, o que nós vemos nessa avaliação e preparo? 4 fatores bem definidos: clínicos, exames e consultas, nutricionais, o que e como come, emocionais, que o fator emocional mais importante de ser identificado é a pessoa estar serena e com a cabeça focada na mudança, focada em mudança de hábito de verdade, e compreensão e adesão a essa mudança de hábito, que isso é 80% do resultado. Tá? Bom, fundamentos e ferramentas do tratamento e do controle. O que é fundamento? É o que foi dito no slide anterior. 80% do resultado é reeducação alimentar. É a pessoa passar por um padrão de alimentação compatível com o seu corpo, compatível com a sua necessidade proteica, que é baseada no peso ideal, compatível com a sua possibilidade calórica, que é baseada na taxa metabólica basal, e com isso a gente vai ter um perfil de proposta feito, dentro das doenças e dentro do perfil antropométrico da pessoa.
Então, isso é 80% do resultado de verdade. A atividade física, que sedentarismo é o contrário de controle de peso, não há como ter uma pessoa sedentária absolutamente que vá ter um bom controle, ela precisa ter atividade física até para manter a estrutura muscular e para manter a taxa metabólica basal e mudar de hábitos. Tudo isso aí nós estamos falando em mudar de hábitos. E o restante, nós estamos falando de ferramentas. Psiquiatra, psicóloga, endocrinologista, nutricionista, balão, tudo são ferramentas. Medicamentos são ferramentas. Tá? Bom, fundamentos, então, são esses acima e ferramentas são esses abaixo. E como é que funciona? Qual é a ideia? Como é que se tem o fator determinante do sucesso das pessoas? A gente, para ter essa questão de mudança bem-sucedida, a gente leva em conta alguns elementos destacados. Reeducação alimentar, o que é como e o que é comer, isso, como eu já disse anteriormente, 80% do resultado. Atividade física e atividade de força, atividade resistida, que é a musculação. Comer a proteína na quantidade certa, isso é um fator determinante. As cirurgias são desenhadas para isso. Desenhadas para comer pouco, desenhadas para comer de 3 em 3 horas e comer proteína inserida em todas as vezes que come na medida do possível. Então, a cirurgia é desenhada para isso. E daí a pessoa tem a fome controlada e tem a saciedade permanente. Controle emocional, isso é um fator fundamental. Então, o emocional sereno, que é o emocional que leva a pessoa a ser bem-sucedida, né? Porque se a pessoa tem, por exemplo, sistematicamente crises de ansiedade ou vai para episódios de compulsão não controlada, a pessoa vai fugir dessa questão aqui da primeira, da reeducação alimentar, e não vai conseguir centrar a sua alimentação dentro do padrão necessário. Assumir o próprio controle parece bobagem, né? Mas por que é isso que a gente põe separadamente como uma atitude a ser tomada? E isso são as atitudes que a pessoa precisa ter para dar certo esse negócio de controle. E é que nós ensinamos, nós mostramos, fazemos reuniões, a gente tem todo o processo, todo o arcabouço de acolhimento, preparo e acompanhamento, mas lá na casa da pessoa, quando ela está lá, quando ela vai botar a comida no prato e botar a comida na boca, a gente não está lá para dizer, bom, olha aqui, ó, tu está comendo essas 100 graminhas de amendoim aí, assistindo televisão, isso aí tem 540 calorias. Tu não pode comer isso, tu queima 1.300 calorias e tu já tomou café e almoçou e isso já foram quase todas as calorias que tu podia para comer. Eu faço seguidamente uma analogia, que a taxa calórica basal é uma conta bancária. Todo dia, quando tu acorda, quando acordo, eu tenho R$ 1.500 para comer. E ali, da medida em que eu vou comendo, eu vou tirando dali aquilo que eu estou comendo. Eu como 2 ovos, eu tiro 140 calorias. Eu como um pãozinho, cacetinho com manteiga, eu tiro 150. E assim vai. E, no fim, quando termina essa conta bancária, eu não posso entrar no negativo. Se eu entrei no negativo, eu comecei a guardar gordura. Então, essa analogia é uma analogia bem interessante, porque põe bem o controle na frente da pessoa. Manter o balanço calórico, ele nada mais do que eu terminei de falar. Não voltar aos hábitos antigos, porque geralmente os hábitos que as pessoas teve até então, até nos procurar, são os hábitos que levaram ela à obesidade. Então, a gente tem que mudar, e isso é fundamental. E manter o controle multidisciplinar. Nós não só ensinamos, não só preparamos, não só operamos, e nós acompanhamos. Fundamentalmente, existe uma grande diferença entre as pessoas que acompanham e as pessoas que não acompanham. As que acompanham, mesmo tendo deslizes e tendo reganho, a gente tem como buscar e tem como ajudar. As pessoas que têm essas questões e não voltam, ou porque se envergonham, ou porque são chateadas porque perderam o controle, ou porque, enfim, por vários motivos, elas não têm esse fator da equipe ajudando para voltar ao rumo daquilo que era o que, porventura, já foi alcançado e está sendo perdido numa situação de volta à hábito antigo. Então, isso aí é importante entender. Esse slide talvez seja um dos mais importantes de toda a apresentação. Bom, aqui nós temos uma pirâmide alimentar para gente que queima mais de 2.000 calorias, é uma pirâmide que a gente diz para magro, mas é uma pirâmide que, na verdade, a pessoa que queima mais calorias comporta comer mais calorias. Então, a pirâmide está distribuída de outro jeito. Aqui nós temos a pirâmide, então,
de gente que queima mais calorias, e aqui nós temos a pirâmide de pessoas que queimam menos calorias, que aí ela leva em conta outro padrão de queima calórica, e aí a prioridade se faz por outra, dentro de outra forma. A proteína é a prioridade alimentar. Atividade física, complementação, suplementação vitamínica, que se faz em todas as pessoas, é a base da pirâmide, e depois nós vamos, na medida em que vai subindo o valor calórico dos alimentos, nós vamos restringindo mais essa proposta alimentar. E tudo isso tem que caber num dia, em cada um que queima aquilo que queima, e não pode comer mais do que quer. Então, mudança de hábito alimentar é 80% da mudança de hábitos e do resultado. Aqui é um algoritmo, né, de um lado e de outro, coisas que se transformam em gordura, são as vermelhas, e coisas que basicamente não se transformam em gordura. Né, para um entendimento melhor, e aí cada um vai ver a sua comida dentro desse algoritmo. Bom, como comer? Aí é a parte física que funciona, porque a cirurgia tem uma parte física bem definida, que é o estômago pequeno, não tem negociação isso aí, o estômago está pequenininho, a pessoa tem que comer pouco e tem que comer lentamente, porque aí, de forma a descer, porque o estômago funciona que nem um funil. Se pegar um funil, tu pode pegar uma jarra de 1 litro e derrubar devagarinho, passa tudo, e isso em poucos minutos. Agora, se tu acelerar, aí vai transbordar, e como a comida acontece, volta tudo. E quando é bem mastigado, obviamente, passa o alimento. E quando é bem mastigado, aquele exemplo que eu citei há pouco, pode trancar no meio do caminho. Então, bem mastigado, aqui está o como é o meio mastigado, vagarosamente, que é o lento e pouco. E de 3 em 3 horas para alcançar um nível nutricional adequado, porque senão não consegue. Comer 2 vezes por dia pouquinho vai desnutrir, né? Obviamente, aqui está uma proposta, é uma ideia, né, de comer. Aqui está uma ideia de atividade física, que sempre ela pode ser de qualquer forma, mas ela tem que haver essa atividade física. Se prioriza a musculação, se eu proíbo a atividade resistida, aqui é um tempo de atividade física proposto por semana. Isso aí, se for pensar, dá para fazer 20 minutos por dia, um pouquinho, né? E já está cumprida a meta de atividade física. Então, não é tão difícil ter corpo ativo, né? Até a própria atividade do cotidiano faz esse corpo ativo estar presente, porque a gente pode introduzir coisas na sua vida cotidiana. Tem gente que introduz escada todo dia, tem 3 andares, mora no 3º andar, não tem elevador, tem escada, sobe e desce todo dia. Já é uma atividade física, e assim vai. E importante que a atividade física tem que ser protegida, que é o conceito moderno da atividade física adequada. O que é? Comer energia antes, para poder gastar na atividade física, e depois fazer resgate proteico, que varia de 10, 20 até 30 gramas, depende do objetivo, se é manutenção, intensidade de atividade, etc. Agora, nas Olimpíadas, aí nós vimos várias pessoas fazendo isso, né? Parando e indo lá, buscando um líquidozinho que tinha aquilo ali, muitas vezes era uma bisnaguinha que tem açúcar, destrose dentro, só para repor no corpo a energia para conseguir continuar gastando em alto desempenho. Então, isso é normal, isso aí. A atividade física tem que ser com uma alimentação prévia, que isso aí, energia, calorias, na forma de carboidrato, a forma de fruta, na forma de sucos, e até quem pode usar até a destrose, é um dos elementos. Na verdade, o operado, os preparados muito calóricos com açúcar é meio complicado, né? Então, a gente procura botar em forma de alimento. E os mecanismos da cirurgia. O que são os mecanismos? E o que a cirurgia faz? Né? Isso é a parte física. Porque a parte metabólica, ou hormonal, como está aqui, aí é outra conversa. A parte física implica em uma mudança da pessoa para poder usar. Ela tem que se restringir a comer desse jeito, porque não cabe realmente, então tem uma forma de fazer. E a parte hormonal ou metabólica é aquela que mexe nos hormônios do tubo digestivo, aí mexe na fome, grelina, que é eliminada ou diminuída, passa a viver com fome menor, ou sem fome e saciedade, que passa a ter imediata, porque aí o que era antes lento e devagarinho passa a ser imediato e muito grande, e a saciedade, a pessoa sacia até com qualidade, né? E depois tem as outras questões incretínicas, esses hormônios são chamados incretinas, entra GLP-1, GIP, enfim, cirurgia do diabético, como está dito aqui, que foi aprovado em 2017 no Brasil,
E a desabsorção tem que fazer exames regulares e usar vitamina, que é a suplementação, né? Suplementação com multivitamínico ou vitaminas conforme exames, e suplementação proteica, que nós usamos muito, ou a própria alimentação, ou o whey, que é o mais simples de suplementar. Então, isso aí é o como comer e como é que a ferramenta funciona. Esse é o funcionamento da ferramenta, das cirurgias, de modo geral. E lembrando que tem dois grandes padrões: cirurgias restritivas, que tem alguma interação e alguma modificação no corpo, e as cirurgias metabólicas, que são as maiores modificações. Hoje, as cirurgias que crescem e tem aparecido várias novas, que são cirurgias emergentes, são as metabólicas, fundamentalmente, e essas mexem em intestino e estômago. E as restritivas só mexem em estômago. Então, são padrões diferentes, e aí a indicação é feita a partir do que se vê, do que se avalia do paciente, e depois se discute, numa última consulta, a técnica a ser usada. Bom, indicações quanto ao IMC, tá? Aqui é toda a lista, tá? São várias coisas que hoje enfim, são várias situações. Hoje tem mais de 23 tipos de indicações diferentes, né? E tem as novas diretrizes que surgiram em 2022, que estão acrescentando mais coisas ainda nessas indicações, né? E contraindicações absolutas e relativas. Aí entra a idade, bulimia, psicose, uma série de coisas. Geralmente, o que nós temos nessas indicações e contraindicações, na contraindicação é a pessoa não estar pronta, né? Ela tem indicação, mas não está pronta. E nas indicações, nós temos que ver que uma coisa é indicação médica, outra coisa é a autorização do convênio, que são coisas diferentes. Muitas vezes a autorização é burocrática e a indicação é técnica, é médica, e às vezes não se conversam as duas coisas. Porque o convênio é uma indicação formal mais administrativa e, na verdade, a indicação médica é muito mais ampla que a do convênio. E a contraindicação, como disse, ontem mesmo eu fiz uma proposta para uma pessoa que, na verdade, nós entendemos que ela não tem condição emocional para ser operada, e eu fiz uma proposta que a gente chama teste terapêutico, de fazer acompanhamento 3 meses com a nossa endocrinologista, com a nossa nutricionista e a nossa psicóloga, para ver se a pessoa vai ter um resultado, se ela vai responder, ou seja, se ela vai aderir à mudança, né? Se ela aderir, bom, aí nós temos uma coisa que pode ir adiante, então podemos acrescentar a ferramenta cirúrgica. Mas se ela não aderir, bom, aí nós já sabemos que não vai dar certo, e é melhor não fazer. O que é a cirurgia bariátrica? A gente atua no estômago, no intestino, ou só no estômago e só no intestino. Tem cirurgias que atuam só no intestino, essas já não são mais aprovadas no Brasil, e tem as que atuam nos dois setores, que são a maioria das cirurgias que se faz. Aqui está a cirurgia laparoscópica, que é método, aqui cirurgia aberta, aqui é um exemplo de aberta, aqui é um exemplo de laparoscópica. Hoje em dia, a cirurgia aberta não se faz mais, porque a questão de risco aqui na aberta é muito maior, é um risco de 2,5%, e a laparoscópica é 0,2%. Então, ou dá para fazer com a laparoscópica, ou nós não fazemos. E aí entra a questão aquela da dieta cetogênica, o preparo pré-operatório, a dieta cetogênica, que hoje se usa amplamente para todas as pessoas, ou emagrecimento prévio, ela tem o poder de diminuir 22% o volume do fígado e oportunizar ter um espaço interno, porque a cirurgia laparoscópica precisa de um espaço interno seguro para nós fazermos. E quando não é seguro, a gente não faz, aborta o procedimento e aí vai para outra opção. Bom, técnicas, aí nós temos as duas principais técnicas, aqui uma cirurgia restritiva, aqui uma cirurgia desabsortiva ou metabólica, que é a cirurgia que tem todos os mecanismos daqueles que eu mostrei, e as restritivas só tem o primeiro. Tem os prós e os contras de cada uma, e todo tratamento tem prós e contras, e o grande fator de diferença, no meu entender, é que essa aqui é reversível e essa aqui é irreversível. Bom, como é que é o mecanismo, e aí estudando especialmente o bypass, que é uma cirurgia metabólica, tem bypasses de todos os tipos, tem o bypass standard, que é esse desenho aí, mas com desvios intestinais mais curtos, tem o bypass metabólico, que é o que nós fazemos, que é com desvios intestinais maiores, então tem uma desabsorção um pouco maior, e também tem um fator desses hormônios aqui, a parte hormonal, ou incretínica, ou metabólica, vai ser muito mais importante, muito mais intensa. Aí é o que faz. Aqui tem uma apresentação, que eu não vou fazer o filminho está lá no nosso site, vocês podem assistir por lá.
Tá? Aqui está o sleeve, antes era o bypass. The sleeve gap. Aqui nós saltamos para ver na prática como é que fica a comida. Antes a pessoa era capaz de comer algo assim e depois é algo assim que é bem diferente, né? Uma quantia bem menor, né? E isso é o grande fator, é a quantidade menor, né? Que no fim das contas a pessoa vai comer de tudo, mas não vai comer tudo e vai selecionar alimentos. Sempre começa com proteína e termina com as partes que são mais calóricas, como carboidratos, gorduras, etc. Aqui a ideia do prato, da composição, e a ideia de o que come primeiro. Primeiro come proteína, depois passa para cá, e por último vai para lá. Se não sobrar espaço para esses aqui, não é problema, porque já está bem nutrido. Agora, começar ao contrário e depois não sobrar espaço para proteína, bom, aí vai dar desnutrição como resultado, sem dúvida nenhuma. Aqui, como é prevista a redução de peso, só que é um gráfico de perda, né? E depois de reganho, até porque ao longo prazo pode haver um reganho, se bem que isso nós podemos impedir na medida em que faz ajustes calóricos da alimentação ao longo do tempo. E a transformação de corpo prevista, aqui a percentual de gordura que nós estamos vendo, tipo de coisa que a gente quer, o alvo final, aí nós não estamos vendo peso. Aqui é a gordura, e depois a musculatura. Como está aqui, homens com mais musculatura, mulheres com menos, que é o natural do gênero da pessoa. Aqui é um exemplo de pessoa pesada e magra e pessoa leve e gorda. São dois exemplos. Esse aqui é um lutador famoso, esse aqui é uma paciente minha que autorizou a postagem. Bom, e quais são que problemas de saúde pode melhorar ou resolver? Vários, praticamente todos. A cirurgia em si, ela é melhor para os problemas de saúde do que para peso. Enfim, aqui é para diabetes, e é o bypass em Y de Hooke, é a cirurgia eleita para ser cirurgia do diabetes. Aqui são os resultados, os objetivos, e nós já isso foi fornecido pela doutora Jaqueline, que é a chefe da endocrinologia, que é ela que fez esse trabalho, foi o mestrado dela e depois houve uma complementação. Risco cirúrgico e risco de doença, isso é uma coisa importante entender. O risco cirúrgico hoje é 0,2 e o risco de complicação, que aqui é o risco de mortalidade e complicação é 1%, e enquanto que o continuar obeso, o risco é muito maior, dá para ver pelos números aqui. Coisas que podem acontecer, como complicações, na verdade, muitas são efeitos colaterais, o intestino trancar e não passar, vômito, que é o comer errado, infecção da operação, que é uma coisa que a vida não acontece mais, hemorragia de sangramentos, que é muitas vezes oriundo da heparina que a gente usa, e isso acontece, e se suspende a heparina, está resolvido. Embolia pulmonar, que está muito ligado à pessoa, que a pessoa sedentária, a pessoa que não caminha, a pessoa que não se mexe, se a pessoa caminha, tem o exercício das pernas, principalmente, isso, com uma proteção que se faz, não vai acontecer. A anestesional com a cirurgia laparoscópica não acontece mais, e a fístula, que ocorre na proporção de uma pessoa a cada 200, e aí tem como a gente analisa a dor abdominal e o quão rápido tem que ser a vinda para o hospital para ser avaliado, para nós trabalharmos em termos de solução de tudo isso dentro das primeiras 6 horas, e as coisas se tornam simples, pequenas e administráveis. Então, a complicação passa a ser uma coisa muito fácil de resolver. Há efeitos colaterais, que aí é outro tipo de conceito, que também envolve uma série de coisas. Cálculo de vesícula, que é 30% das pessoas, então a gente tem que tirar a vesícula. Não, é 1/3 das pessoas que chega a ter que tirar, e às vezes até menos. Desnutrição, hipoglicemia, vômito, anemia, queda de cabelo, isso aí é falta de vitaminas. Todos os efeitos colaterais são administráveis e se resolve. Acompanhamento multidisciplinar, que é toda a vida, e o resultado do tratamento está ligado a isso, e isso é uma necessidade que parte da fisiologia que a gente mudou, e isso é uma coisa que tem que se fazer, se não se fizer, a chance de ter um resultado não adequado é muito grande. E obesidade como tal, porque ela parte daquela taxa metabólica baixa, ela não tem cura, né? É uma coisa que a gente controla e tem que fazer o controle toda a vida. Recomendações gerais, que é o segmento toda a vida, no mínimo uma vez por ano, fazer um check-up bariátrico, que é a consulta nutricional com bioimpedância para ver a taxa metabólica, para ver ajuste calórico do alimento, para ver a proposta nutricional de proteínas e elementos
de vitaminas, sais minerais que têm que ser adicionados, porventura, se a pessoa não está cuidando bem da alimentação. Isso tem que ser feito uma vez por ano, no mínimo. A consulta clínica com exames para ver como é que estão as comorbidades e até fazer as reposições de vitaminas, e um controle cirúrgico também no mesmo tempo, que é para ver como é que a cirurgia está funcionando e se tem algum distúrbio que a gente pode corrigir. A questão de rotina de acompanhamento, aqui é uma rotina, é o polivitamínico, eventualmente, conforme exames, é o complexo B, citrato de cálcio com D3, que é uma coisa que é importante fazer reposição a partir, no máximo, do 2º ano, para não chegar ao 10º ano lá com osteoporose. Reposição de ferro, muitas pessoas, isso é variável para pessoa, que pode ter que acontecer ou não, enfim. O que deve ser importante, o que deve ser abolido ou diminuído absurdamente, que aí fica uma coisa muito, muito pequena, né? E exercícios de força, que é algo fundamental. Aqui está todos os nossos contatos, o principal deles, e nos sigam nas redes, que nós estamos à disposição para, enfim, tirar dúvidas e ter a orientação para cada pessoa que chega a nós, que nos busca para ajudar a pessoa, enfim, acolher e ajudar, que é o que nós fazemos em todo esse projeto que tem de controle da obesidade. Enfim, pessoal, chegamos ao fim, a mais uma reunião. As perguntas, por favor, quem tem perguntas pode se manifestar. Estou à disposição. Está eu ainda aí, está a doutora Thaís, eu não sei se a Alexandra está aqui também. Então, por favor, fiquem à vontade. Pelo jeito, ninguém tem dúvida, né? Foi excelente a sua apresentação, como sempre, doutor Motinha. A gente sempre aprende com o senhor, né? Olha, eu sempre aprendo com vocês, porque cada apresentação que eu faço eu mudo um pouquinho. Sim. Eu sempre vou evoluindo nisso aí. Mas a intenção, se tu entendeu o que tu aprendeu, a intenção é que os pacientes aprendam. E isso é o nosso grande fator diferencial. O diferencial do nosso grupo é a gente tratar a informação de forma adequada. Informar realmente. Informar as pessoas de como vai ser e através dessas informações, desse conjunto de dados que a gente oferece, e não é sobre a minha versão só, tem a versão da Jaqueline, a versão da Bruna, a versão da Paula, tem a versão da Alessandra, tem as versões, cada um que apresenta uma reunião com suas versões, também traz enriquecimento, e importante é ver as outras versões, não só a minha, né? Porque aí é o que vai enriquecer, eu acho, a nossa passagem de informação através das reuniões. Então, uma reunião sempre é um pouco diferente da outra. E se vocês puderam aprender, eu fico muito feliz. Esse é o objetivo. Sim. Doutor Motinha, vou complementar, então, fazer uma complementação aqui. Bem como o senhor, só reforçando, né, que o senhor já comentou sobre isso, a importância do nosso grupo, da nossa equipe multidisciplinar, né, e é um diferencial do COM, né, nós somos mais de 30 profissionais que somos especializados em bariátrica, então, isso, para o paciente, é toda a diferença, né, nos resultados no pós-operatório, em toda a avaliação pré-operatória, então, existe uma preocupação enquanto equipe, que esse paciente tenha essa saúde, que ele tenha um resultado excelente, né, no pós-cirúrgico. Então, isso é um diferencial, a nossa disponibilidade e os grupos, né? Então, todos os profissionais são extremamente disponíveis, a própria coordenação, né? A Rosane, que auxilia os pacientes na condução de todo o processo. Então, eu acho que os pacientes percebem isso, né? O quanto que a equipe tem esse envolvimento e, sem dúvida, isso tem um diferencial muito grande, né, no tratamento. Eu concordo contigo. E a coisa de da gente acolher as pessoas. Acho que, independente da situação, independente do que há, independente do que houve, independente do que venha a haver, de bom ou de ruim, não interessa. A gente está aberto para acolher as pessoas, receber e ajudar. A gente faz toda essa preparação, que é preparação, e a reunião geral faz parte da preparação, mas depois
o principal é como se diz, né, em outros setores mais comerciais, acho que o principal é o pós-venda. Não adianta eu vender um carro maravilhoso e não dar manutenção, né? Aí, porque o problema, o carro vai ter problema. Deixa eu ver, surgiu uma pergunta aqui. Se ontem, senhor, vocês fazem a gente se sentir em casa, vocês fazem a gente se sentir muito acolhida e isso dá uma segurança para a cirurgia e para todo o tratamento. Eu acho que é exatamente o que a gente é objetivo. Aqui tem uma pergunta da Kátia sobre solução de problemas de saúde. Então, ela pergunta sobre hipertensão. Aquele slide lá que a doutora Jaqueline criou e que nós aperfeiçoamos e mudamos, vamos adicionando, aquilo ali tem um percentual de solução ou de remissão, aí a gente não pode falar em cura, de 76% para hipertensão, de 88% de diabetes, de 91% para gordura no fígado, da 97% para apneia do sono. Então, tem percentuais. Não existe 100% para tudo. Inclusive, a perda de peso ela vai chegar a 80% no primeiro ano do excesso, mas ela, a longo prazo ela chega em 60%, 64%, como a remissão das doenças também gira em torno de 60% lá por 20 anos. Então, o índice, o percentual de solução e o percentual de remissão que as pessoas têm é muito alto, muito diferente de outros tratamentos para obesidade e outros tratamentos para doenças, porque a hipertensão é considerada doença crônica incurável, o diabetes também, a dislipidemia também, mas com a cirurgia, aí nós temos índices de remissão muito robustos, muito grandes, e é isso que traz o grande diferencial da ferramenta cirúrgica para isso, para remissão de problemas de saúde. Então, Doutor Mostin, sim, fale. a gente tem um grupo, né, no CON, dos pacientes que pré e pós, e aí hoje ainda surgiu essa dúvida, né, porque é um rapaz que fez cirurgia e eu comentei que depois de 30 dias a minha pressão voltou a subir, porque eu sou hipertensa desde os 18 anos, e aí ele disse, não, mas tem cura. Olha, eu sempre assisti o Dr. Motim falando que tem o percentual em todas as doenças. E é por isso que eu estou tirando essa dúvida, né? Que se alguém do grupo estiver assistindo, já para saber também, porque eu mesmo tendo feito cirurgia há 2 anos, eu continuo assistindo as reuniões de vocês, porque eu acho muito importante, até para ajudar todo o tratamento, porque isso é para toda a vida, não é só por um tempo. Tem componente genético. Aí só um minutinho, a doutora Miriam está falando. Participando, viu? Isso é super. Sim, a doutora Miriam está aqui junto comigo. Ela falou que pressão alta pode ter um componente genético. E a pessoa magra pode ter pressão alta. Porque a minha mãe, minha família toda é hipertensa, né? E eu sou desde os 18 anos. Então, quando eu fiz um mês, eu notei que estava diferente. Eu fui na consulta e estava 18/12. E a médica falou, não, vamos ter que voltar a tomar medicação. Tá, e tá tranquilo, porque para quem caminhou com bengala durante 10 anos, né? Por causa de outras doenças associadas à artrose, à hérnia de disco. Hoje eu não caminho mais com bengala faz 1 ano e meio e eu faço atividade física 5 vezes por semana na academia. Então, um remedinho da pressão não vai fazer a diferença. Mas é menos remédio que era antes, né? Com certeza, remédio para dor eu não tomo mais. Eu cheguei a tomar morfina na época e eu não tomo mais. É muito raro eu tomar um relaxante muscular. Isso é o alvo que a gente chama, tecnicamente, alvo terapêutico. O alvo terapêutico, ele não é 100%. Ele não consegue 100%. Sim. Ter esse quase 80% de solução, e em todas as doenças é em torno disso que a solução é no primeiro, no segundo ano, essa solução diminui um pouco lá no longo prazo de 20 anos, mas vai para 60%. Né? Tudo isso aí ainda acima de 50% de solução das coisas que a pessoa tenha é sucesso. Então, eu só tenho a agradecer, só agradecer mesmo, assim, sabe, por ter feito a minha cirurgia e por estar nessa aí. É uma luta diária, é um dia de cada vez, como a gente fala, e é usando as ferramentas que vocês falam, né? Então,
eu achava, era muito importante quando tinha aquelas reuniões presencial, né? Porque parecia que o pessoal participava mais. Hoje em dia, online é mais fácil para participar e o pessoal largou de mão, assim, quase porque não. muita gente, isso já muitas pessoas me disseram. É porque, na verdade, está disponível lá no site, eu posso assistir a hora que eu quiser, né? Ah, pois é, mas eu acho importante A nossa para poder fazer as diretoria, perguntas. pois é, isso é a riqueza que nós temos na reunião presencial, na reunião online, é Exatamente. que tu pode conversar. Na gravação, tu só assiste. Mas isso aqui tem uma pergunta importante ali que me passaram agora, que é quando a gente fala 80% de perda, né? E a pessoa pensou que é o peso. Não, não é o peso, é do excesso do peso. Uma pessoa com 100 quilos que tem um excesso de 30, ela vai perder 3 vezes 8, 24. Então, não é 80% do peso, é 80% do excesso. As perdas são centradas no excesso. Tá? Então, a pessoa, se tem 120 quilos e tem 40 quilos de excesso, o que ela vai perder? 32. E é uma estimativa, né, doutor É uma Mutinho? Pode estimativa. ficar para mais, Vai ficar pode para ficar ali no 80%, mas a gente trabalha com essa estimativa de 80% no primeiro ano. Agora, recentemente, eu tenho uma paciente que também varia também com a qualidade da perda. Por exemplo, essa paciente que eu estou falando, eu não vou dar o nome, obviamente, ela perdeu menos peso. Ela perdeu em um ano 60%. Mas ela perdeu só gordura. E ganhou peso em músculo. Então, na verdade, ela não alcançou aquele número mágico, né? Mas por quê? Ela ganhou músculo e perdeu só gordura. Obviamente, não vai ser 80%. Né? Então, tudo isso são coisas que nós temos que ver. São estimativas, mas o comportamento individual dentro dessa estimativa é que a gente vai ver o quanto vai evoluir. Agora, certamente, é preferível perder menos peso e só perder gordura e não perder músculo do que perder muito mais peso e perder um monte de músculo junto, né? Essa análise que se faz por bioimpedância nos mostra essa variação. E essa variação é importante entender. Quando fala peso, a gente bota uma interrogação. Que peso é esse que tu está falando aí? Né? Importante essa conta que o senhor fez, eu não tinha assimilado para saber fazer assim, não. Bem importante. É bem importante mesmo, concordo. Bom, pessoal, eu tenho que buscar a nossa cachorrinha lá. Eu acho que se encerraram as perguntas, né? O pessoal já colocou os questionamentos ali. Bom, saliento que qualquer pergunta pode ser enviada pelo WhatsApp. Se for endereçada a um de nós especificamente, o pessoal da administração vai passar para nós. E também tem os WhatsApp pessoais que estão aí disponíveis e a gente está sempre disponível para quem quiser conversar. Tá? Muito obrigada, doutor, e toda a equipe. Foi muito esclarecedor. Que bom. Tá. Então, Eu também só tenho a agradecer. um bom fim para vocês. Estou me sentindo mais segura ainda. Que bom, que bom. Isso é importante. Tá? Passando confiança para a gente. Muito obrigada. Que bom. Exatamente. Tá bom, então. Tchau. Bom fim de Muito semana. obrigada. Bom fim de Sábado semana a para todos. todos.